Olá, você está no Crônica Diária. Aqui você fica por dentro dos eventos que estão moldando o nosso mundo hoje, 30 de janeiro de 2026. O mercado financeiro global atingiu um ponto de virada histórico. O ouro, o ativo de segurança mais antigo do mundo, rompeu a barreira psicológica dos $5.000 por onça, sinalizando um estado de alerta máximo entre os maiores investidores do planeta. Após um rally que levou o metal a picos de $5.600, vemos agora um recuo estratégico, mas o recado foi dado. A confiança nas moedas tradicionais está oscilando. Esse fenômeno, conhecido como o termômetro do medo, indica que as grandes fortunas estão buscando proteção em reservas físicas, transformando o ouro na única âncora de estabilidade em um momento de incertezas econômicas. Mas o que está por trás dessa corrida desenfreada pelo ouro? A resposta está na crescente desconfiança nos sistemas financeiros tradicionais. A emissão massiva de moeda pelos bancos centrais, as tensões geopolíticas que não dão trégua e a inflação persistente criaram uma tempestade perfeita. Investidores institucionais e indivíduos com alto patrimônio estão perdendo a fé no dólar, no euro e em outras moedas fiduciárias. Eles veem o ouro não apenas como uma proteção contra a menor inflação, mas como um seguro contra o colapso do próprio sistema. A procura não é por lucro rápido, mas por preservação de capital. É uma busca desesperada por um porto seguro em um mar de instabilidade. Para entender a dimensão disso, vamos olhar para a história. O ouro sempre foi o refúgio em tempos de crise. Durante a Grande Depressão, as guerras mundiais e a crise de 2008, seu valor disparou. Mas o que vemos hoje é diferente. A escala é global e a velocidade vertiginosa. A tecnologia acelerou a disseminação do medo e, ao mesmo tempo, facilitou o acesso ao ouro, seja através de ETFs, contratos futuros ou a compra física do metal. O que antes era um movimento lento e gradual, agora acontece em tempo real, com cada notícia negativa impulsionando ainda mais a cotação. Estamos testemunhando a história se repetir, mas em uma velocidade turbinada pela era digital. E não são apenas os grandes fundos de investimento que estão nessa corrida. Estamos vendo uma mudança de comportamento também entre os bancos centrais de várias nações emergentes. Países como China, Índia e Turquia estão aumentando drasticamente suas reservas de ouro, em um movimento claro para reduzir a dependência do dólar americano. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais os países compram ouro, mais o seu preço sobe, e mais outros investidores se sentem pressionados a entrar no jogo. Essa é uma clara reconfiguração do poder econômico global, onde o metal amarelo volta a ser uma peça central no tabuleiro geopolítico, desafiando a hegemonia de moedas que dominaram o mundo por décadas. Enquanto o ouro brilha, as moedas digitais, como o Bitcoin, enfrentam um teste de fogo. Muitos acreditavam que as criptomoedas seriam o novo ouro digital, um ativo de refúgio para a era moderna. No entanto, a alta volatilidade e as incertezas regulatórias fizeram com que, neste momento de pânico, os investidores preferissem a segurança tangível e milenar do ouro. O Bitcoin, que já foi visto como o futuro do dinheiro, agora luta para manter sua relevância como reserva de valor. Essa dualidade mostra uma divisão clara no mercado. De um lado, a tradição e a segurança física, do outro, a inovação e o risco digital. A crise atual está servindo como um grande filtro, separando o que é especulação do que é, de fato, um porto seguro. O impacto dessa alta do ouro na economia real é profundo e multifacetado. Para os países que dependem da importação de bens, a desvalorização de suas moedas significa produtos mais caros e inflação galopante. Para o cidadão comum, isso se traduz em perda de poder de compra. Seu dinheiro vale menos a cada dia. Empresas que têm dívidas em moedas fortes enfrentam custos maiores. Por outro lado, países exportadores de ouro e outras commodities veem suas receitas aumentarem. É uma transferência de riqueza em escala global, que acentua as desigualdades e cria um ambiente de instabilidade social. A alta do ouro não é apenas um número na tela, é um reflexo de uma crise que afeta o bolso de todos nós. Agora, a pergunta que todos fazem: até onde o ouro pode ir? Analistas estão divididos. Alguns acreditam que os $5.000 foi o pico e que veremos uma correção à medida que os bancos centrais atuem para estabilizar as moedas. Outros, mais pessimistas, veem esse patamar como apenas o começo. Projeções mais ousadas falam em os $7.000 ou até os $10.000 por onça, caso as crises geopolíticas se aprofundem e a confiança nas instituições financeiras continue a erodir. O futuro do ouro está diretamente ligado ao futuro da nossa economia global. Enquanto o termômetro do medo continuar subindo, o brilho do ouro continuará a atrair aqueles que buscam segurança a qualquer custo. E para o pequeno investidor, o que fazer? A recomendação dos especialistas é cautela. Tentar surfar essa onda pode ser extremamente arriscado.
O ouro, apesar de ser um ativo de proteção, também está sujeito a grandes oscilações de preço. Para quem busca proteger seu patrimônio a longo prazo, ter uma pequena parcela da carteira em ouro pode fazer sentido, como uma forma de diversificação. Mas é fundamental entender que não existe fórmula mágica. O mais importante é ter uma estratégia de investimentos bem definida, alinhada aos seus objetivos e perfil de risco, e não tomar decisões baseadas no pânico do momento. Educação financeira nunca foi tão crucial. Olhando para frente, o cenário global permanece incerto. A escalada do ouro aos 5.000 HOURs não foi um evento isolado, mas sim o sintoma mais visível de uma série de problemas estruturais profundos. A forma como os governos e os bancos centrais responderão a esta crise definirá o rumo da economia mundial nos próximos anos. Será que conseguirão restaurar a confiança no sistema ou veremos uma fragmentação ainda maior, com o ouro se consolidando como o único padrão de valor universalmente aceito? As próximas semanas serão decisivas. O mundo está de olho no comportamento do ouro, o verdadeiro termômetro do nosso tempo. Agora vamos mergulhar mais fundo e entender a segunda parte desta história. O movimento dos gigantes financeiros e o que isso significa para o futuro das reservas globais. No primeiro bloco, vimos como o investidor comum está buscando proteção no ouro. Mas a verdade é que essa escalada impressionante não é sustentada apenas por nós, os pequenos investidores. A verdadeira força por trás desse movimento vem de uma mudança estratégica massiva nas maiores potências mundiais. Estamos testemunhando uma transformação silenciosa, mas poderosa, na forma como os países gerenciam suas riquezas. Instituições oficiais, especialmente aquelas lideradas pelo mercado asiático, estão no centro dessa tempestade. Pense em bancos centrais de países como China, Índia e Turquia. Eles estão realizando compras recordes de ouro, acumulando toneladas do metal precioso para fortalecer suas próprias reservas nacionais. E por que agora? A resposta é simples: diversificação. Eles estão ativamente buscando diversificar seu patrimônio para além dos sistemas financeiros tradicionais, que são dominados pelo dólar americano e por títulos de dívida de governos ocidentais. Essa não é uma decisão impulsiva. É um cálculo frio e estratégico. Em um mundo onde as tensões comerciais entre Estados Unidos e China continuam a ferver, onde sanções econômicas se tornaram uma ferramenta política comum, e onde a dívida global atinge níveis estratosféricos, a dependência de uma única moeda ou de um único sistema financeiro se torna um risco enorme. O ouro, nesse cenário, não é apenas um ativo, ele é uma apólice de seguro contra a instabilidade sistêmica. Ele não pode ser desvalorizado pela impressão de mais dinheiro por um banco central, nem pode ser congelado por uma sanção política da mesma forma que ativos digitais ou contas bancárias. Enquanto o mundo discute acaloradamente novas políticas de tributação, acordos comerciais internacionais e o futuro da globalização, o ouro reafirma silenciosamente seu papel milenar, o de recurso final de soberania econômica. Ter ouro em seus cofres significa ter uma base de valor que independe de acordos políticos, de promessas de governos ou da estabilidade de outras nações. É a forma mais pura de poder econômico, um ativo que responde apenas às leis da oferta e da demanda, e, claro, ao sentimento humano de medo e segurança. É interessante notar que, enquanto gravamos este vídeo, o mercado do ouro está passando por uma pequena correção técnica. Depois de uma subida tão vertiginosa, é natural que alguns investidores realizem lucros, o que causa uma leve queda nos preços. No entanto, não se enganem. A maioria dos analistas com quem conversamos concorda que essa é uma pausa temporária, um respiro antes de uma possível nova arrancada. A grande questão que paira no ar é: o que acontece se os impasses globais não encontrarem uma solução definitiva? Se os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio se arrastarem ou escalarem, se a rivalidade entre as grandes potências se aprofundar, a demanda por segurança só vai aumentar. Nesse caso, muitos especialistas projetam que os valores do ouro não apenas se estabilizarão em patamares elevados, como os que vemos hoje, mas podem buscar novas máximas históricas. As projeções mais otimistas, que antes pareciam exageradas, agora começam a ser discutidas seriamente nos círculos financeiros. Sim, estamos falando de previsões que colocam o ouro na casa dos 3.000, 4.000 ou até mesmo 5.000 dólares a onça nos próximos anos. Essa mudança no comportamento dos bancos centrais asiáticos é um sinal claro de que a confiança no sistema financeiro liderado pelo Ocidente está diminuindo. Eles estão se preparando para um futuro multipolar, um mundo onde o poder econômico é mais distribuído e menos concentrado. E o ouro é a peça central dessa estratégia de longo prazo. Para eles, não se trata de especulação de curto prazo, mas de garantir a estabilidade e a independência de suas economias para as próximas décadas. Então, o que podemos aprender com isso? Que a valorização do ouro é muito mais do que um gráfico subindo.
É um reflexo das placas tectônicas da geopolítica e da economia global se movendo? É o resultado de uma busca desesperada por segurança em um mundo cada vez mais imprevisível. O que estamos vendo é o dinheiro inteligente, o dinheiro dos estados, fazendo sua aposta. E a aposta deles é no ativo mais antigo e confiável da história da humanidade. Essas são as notícias que você precisava saber hoje. A história do ouro está longe de terminar. E ela nos diz muito sobre o mundo em que vivemos. Para continuar acompanhando essa e outras análises exclusivas que vão além das manchetes, não esqueça de se cadastrar no canal e curtir o vídeo. Sua participação é fundamental para o Crônica Diária. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.